Voltamos! Sejam todos bem-vindos. Vou deixar o pessoal entrar. Nosso convidado Paulo Jauisch vai estar entrando aqui também. Sejam todos muito bem-vindos. Agora a gente começa, depois dessa abertura com o Fábio Salva, a gente começa o nosso papo, né, 100% focado num tema muito importante, que são os aspectos estratégicos jurídicos na questão do gestor. Deixa eu trazer nosso convidado aqui para dentro, que ele já está aqui, ó. Paulo, pode entrar! Seja bem-vindo! Pessoal, olha só, enquanto o Paulo está entrando, vou pedir uma gentileza para vocês, ó. Marca o seu amigo que é empreendedor, gestor, coordenador do mercado fitness. Marca ele, ó. Tem uma setinha do lado direito, você bota uma setinha, clica na setinha e convida os seus amigos para estar com a gente aqui. Paulo, boa noite, seja bem-vindo, querido. Oi, Léo, tudo bem? Prazer aí estar com você. Muito legal, já assisti esse bate-papo que você teve aí com o meu grande amigo Fábio. Nós somos amigos aí desde garoto. E prazer, né? Agradecer aí a confiança da Fitness Brasil em convidar a gente aí para participar desse bate-papo. E o prazer de dividir com você, mesmo que virtualmente, né? Já dividimos uma bancada na ISA, para mim uma honra, e agora o prazer de ter você como anfitrião aí desse bate-papo com a turma. Olha, saiba que essa recíproca é verdadeira. Eu estava me lembrando aqui, foram 2 mesas redondas da gente junto, foi muito bacana, e agora a gente está no ambiente digital para discutir um Ótimo. tema muito bacana. Poxa, que você é um grande especialista que eu tenho certeza absoluta que vai agregar. Outra coisa, pessoal, tira um print da tela agora, bota na sua história, marca aqui e chama as pessoas para estar aqui conosco agora. Paulo, eu vou te dar um primeiro momento aqui antes da gente começar, e eu acho que eu tenho umas coisas bacanas que eu trouxe para você. Queria avisar o pessoal o seguinte: a gente tem um escopo aqui de coisas para conversar, mas você vai ter oportunidade de perguntar também, interagir com o Paulo aqui durante essa nossa live. Para você interagir, embaixo, onde você pode escrever comentar, do lado, tem uma caixinha com ponto de interrogação. Você clica ali, coloca a sua pergunta. No momento que a gente abrir para pergunta, eu coloco aqui e o Paulo vai poder ler a sua pergunta. Então, pode colocar sua pergunta, não tem problema. Pega o papel e caneta que a gente vai começar. Paulo, faz uma apresentação breve da sua história profissional para o pessoal conhecer. Você que é um grande profissional de educação física, um grande gestor, e advogado também, que faz essa comunhão de competências e que vai trazer aqui para a gente. Conta para o pessoal aí um pouco. Bom, Léo, devido ao esporte, né? Eu fui criado no esporte. Foi daí que eu conheci o Fábio. A gente é judoca de moleque aí, de 4 anos de idade, a gente começou no tatame lá. E criei esse amor pela atividade física. Fomos lá para educação física, fiz educação física. E a vida, graças a Deus, me colocou dentro da área de educação física, atuando muito na parte de gestão. É lógico que passei, como todos os colegas de educação física, pelo estágio, passei professor e coordenador, administrador, então isso foi me dando uma bagagem grande. Mas aí eu sou da turma de 88 lá da FEFIS, aí lá para 91 eu resolvi fazer direito, que é uma coisa que eu adorava, sempre gostei, sempre tive paixão pelo direito. Comecei a fazer o direito e, né, aí eu comecei a entender, né, já que eu atuava muito nessa parte de gestão, que não são duas profissões ou duas atividades díspares, como a gente pode... uma é toda formal e a outra é mais descontraída. Não existe isso, né? O direito ele perpassa qualquer tipo de atividade profissional, principalmente a nossa, né? Principalmente a nossa, porque hoje nós temos aí vários tipos de empreendimentos. Você tem academia, você tem o estúdio, você tem o próprio profissional autônomo, o personal trainer, você tem aquele que tem a sua assessoria, o seu grupo de corrida, a sua empresa de avaliação física que presta serviço. Então, nisso tudo, né, a gente tem o direito. E foi aí que eu falei, puxa, interessante, dá para a gente começar a mesclar essas duas áreas, né? E a primeira oportunidade que eu tive de falar disso foi em 98,
98 no ENAF, lá atrás, que a gente começou a falar sobre essas coisas, e eu vi que foi interessante, o pessoal gostou, estava prestando atenção no que eu falava, eu falei, opa, eu acho que dá para a gente trocar ideias. Importante deixar aqui, Léo, o seguinte, aquele velho jargão, a gente sempre aprende, não é jargão, a gente sempre aprende mesmo, né? Eu tenho hoje a oportunidade de trabalhar com o Fábio na consultoria, e a cada cliente novo, a cada contato com o professor, com o estagiário, com o pessoal de limpeza, com o pessoal de estacionamento, com o pessoal do comercial, com os gestores, com os investidores, a gente sempre está aprendendo e sempre volta para casa com mais uma coisinha para estudar, né? Então eu acho que essa parte da gestão, juntamente com o direito, dá um encontro de conhecimentos interessantes. Dá para a gente explorar alguma coisa aí hoje. Bom, então é bom que a primeira pergunta que eu tenho para você aqui, eu espero que você goste, Paulo, vou falar de uma coisa muito importante. A gente vive um momento, né, que traz uma série de problemas para gestores, para empreendedores, mas também traz uma série de oportunidades de corrigir coisas do passado. Na tua visão, né, quais são os cuidados que empreendedores, as empresas do mercado físico devem ter, né, no momento que elas fecham um contrato com um novo cliente? Do aspecto jurídico, da gestão, do relacionamento, o que você acha? Ou quais são suas dicas para as pessoas que talvez no passado estavam fazendo coisas erradas, mas que não sabiam, mas que nesse momento podem aproveitar para consertar essa relação? Ô, Léo, você falou uma coisa muito interessante, pessoas que faziam coisas erradas no passado e não sabiam. E é bem isso mesmo, né? A gente não está aqui para julgar e ficar aqui vomitando regra e ser o dono da verdade. Não, às vezes a pessoa faz por desconhecimento e não por maldade, né? E aí isso pode gerar um passivo. Me permita, antes de responder, né, quais são os cuidados que a gente deve ter, Léo, falar que a gente tem que reservar um tempo. Você reserva um tempo para a sua gestão técnica, você reserva um tempo para a sua gestão comercial, reserve um tempo para a gestão jurídica também. Então, uma vez por mês, vai bater um papo com o seu advogado, senta com ele, fala quais são as ações, porque qualquer ação que a gente faz dentro da academia, dentro do estúdio, dentro da nossa empresa, você vai ter consequência jurídica lá na frente, né? Então, você me perguntou em relação aos clientes, né, Léo? A relação que os cuidados que a gente tem que ter quando a gente fecha um contrato com o cliente. Foi essa a pergunta que você me fez, não é isso? Isso, um contrato novo, é. Vamos lá. Bom, a nossa relação com o cliente, ele começa bem antes do contrato. Tá? Quando a gente faz as nossas propagandas, quando a gente faz os nossos posts, isso você já está começando a vincular o contrato. É bom que a gente entenda isso. Portanto, sempre vamos fazer, e eu sei que ninguém faz isso de má fé, mas sempre vamos fazer essas propagandas, essas postagens, apresentando coisas que você realmente vai cumprir. Tá ok? Porque isso já vincula o contrato de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Então, esse é um cuidado muito interessante. Outra coisa é o seguinte: hoje nós estamos no sistema, não existe mais aquele, quer dizer, ainda existe, né? Mas estamos caminhando para que o papel suma da nossa frente. Então, aquele contrato que se assinava hoje, aí você tinha lá aquela pilha de arquivos ali, hoje a gente já está caminhando para o contrato digital. Bom, seja digital ou seja no meio físico, quando a gente firma um contrato com uma pessoa que vai nos procurar na academia ou no nosso estúdio, nós estamos firmando com ele um contrato que a gente chama contrato de adesão. O contrato de adesão, ele já está pronto. Concorda que aí no teu sistema da academia, você vai abrir lá, o contratinho está pronto, você manda para ele por e-mail, se o cliente quiser que você imprime, não tem problema nenhum. Este contrato que já está pronto é o chamado contrato de adesão, né? Ele já vem pré-pronto. Muito bem. O problema, ele é legal, tá? Ele é previsto lá no Código de Defesa do Consumidor, artigo 54, não tem problema nenhum. O problema é o teor do contrato de adesão, Léo. A gente tem que pensar o seguinte: Código de Defesa do Consumidor. Quer dizer, o nome dele já nos remete à vulnerabilidade. Qual parte que você imagina que é mais vulnerável numa relação entre consumidor e fornecedor? É o consumidor, por isso que chama Código de Defesa do Consumidor. E, não obstante, o código também proteja o fornecedor, desde que ele saiba utilizar corretamente os ditames daquelas regras. Mas, tendo por como premissa que o consumidor é a parte mais frágil da relação, até porque ele não tem o domínio técnico, né,
daquele trabalho, a gente, por exemplo, a maioria do tempo, nós somos consumidores. Você vai numa padaria, você vai comprar um móvel, vai comprar um carro, vai comprar um apartamento, vai comprar uma lembrancinha, um presente, enfim. Né? Onde você está indo, num restaurante, num hotel, você é consumidor, a maioria do tempo. Só que quando a gente passa para o lado da academia, quando a gente passa a ser o fornecedor, a gente tira o chapéu de consumidor, põe o chapéu de fornecedor, a gente tem que tomar cuidado nessa parte da contratação. E aí, qual é o principal problema? O teor, como eu vinha falando, cláusulas abusivas. A gente tem que tomar um cuidado muito grande do que você vai estar descrevendo no seu contrato. Então, se alguém tiver curiosidade, o Código de Defesa do Consumidor ele é muito explícito, ele é muito claro. Aliás, é um código reconhecido no mundo inteiro como um dos melhores. Ele é muito claro, ele coloca lá no artigo 51 as cláusulas abusivas. Então, se você quiser dar uma estudada, pega o seu contrato e vê se o que está escrito ali está contradizendo. Por exemplo, você não pode ter uma cláusula que você tenha vantagem somente para a empresa. Tá? Você não pode ter, por exemplo, aquelas letrinhas miúdas que a gente vê em 90% dos contratos. Aquilo não pode, aquilo está errado. Né? Mas isso não acontece nas academias, mas eu vejo contratos apertadinhos e a pessoa tem a preocupação, na boa fé, de colocar tudo que regulamenta ali no contrato. Não há necessidade, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Dá para você fazer uma coisa com letra maior, né? De preferência, a gente sugere, inclusive tem uma lei que prevê isso, que a fonte é a fonte número 12, né? Utilizar nos contratos, quer dizer, não precisa ser aquele contrato quilométrico. Agora, as cláusulas são importantes. Sempre você tem que ter um equilíbrio de relação, sempre você tem que dar uma flexibilidade para o seu cliente. Não, é assim e acabou. Não, a gente tem que ter um espaço de negociação, isso precisa estar claro no contrato. Por quê? Se você tiver uma demanda jurídica em cima daquele contrato e realmente aquilo for uma cláusula abusiva, for uma cláusula leonina que a gente fala, o juiz de pronto vai considerar a cláusula nula de pleno direito. Ele não vai cancelar todo o contrato, mas aquela cláusula passa a não mais fazer parte. Então, isso serve, uma sugestão que eu dou, e aí a gente, como eu falei, vamos tergiversar também pela parte da gestão, orienta a sua equipe comercial ou quem tem o contato direto com os clientes para chamar a atenção daquelas cláusulas que sempre suscitam problema. Cancelamento de cartão de crédito, como é que funciona o DCC, né? Isso é importante, a gente sabe como é que funciona a suspensão do plano, se o cara vai tirar férias. Chama a atenção, treina os seus clientes, os seus profissionais da área comercial ou os que lidam com os clientes para versar sobre esses assuntos que chamam mais atenção. Isso vai demonstrar para o seu cliente a sua boa fé na relação. Não, sensacional, Paulo. Eu estava até falando com um cliente meu da consultoria que a gente tem um foco muito grande de vender, 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 aumentar nossas técnicas persuasivas, mas na hora de explicar o contrato, a gente pode gerar uma primeira má impressão, né? Porque, notadamente, o consumidor pode perceber que aquela relação está sendo construída numa relação, como você destacou muito, muito bem, que ela é perde-ganha. É boa só para a empresa, mas é péssimo para o consumidor, né? Então você starta uma relação que não é boa, né? E hoje os clientes têm bom senso, hoje a gente tem uma gama muito grande, né, de conhecimento compartilhado, né? Eles acabam sabendo, né, Paulo? Tenha dúvida, não tenha dúvida. Hoje você não tem mais, o cliente tem a informação na palma da mão dele, ele vai consultar aquilo, não tem mais, né? Não tem mais aquela possibilidade do cliente desinformado. Isso existia lá quando a gente começou há 30 anos atrás. Agora a coisa mudou demais, né? Ó, pessoal que está chegando agora, muita gente boa, né? O nosso convidado, nosso grande professor, gestor, nosso advogado, Paulo Jauís. Você que quer deixar as suas perguntas, do lado onde tem o espaço para você comentar e escrever, tem uma caixinha com ponto de interrogação. Coloca a sua pergunta ali. Faz a pergunta para o Paulo e a gente vai distribuir aqui para ele poder responder. Bom, Paulo, a gente falou do cliente externo, né? O consumidor final. E para o cliente interno, o funcionário, o colaborador, quando é contratado, né? Com essa visão muito bacana, porque você está trazendo uma visão que eu quero destacar aqui, né? Que é uma visão estratégica, é uma visão jurídica estratégica, né? Quais são as preocupações, quais são os cuidados que você recomenda para o pessoal que está assistindo aqui a nossa live?
Léo, a relação com o colaborador, ela tem que partir do seguinte princípio, na minha opinião. Primeiro, ela tem que ser uma relação de parceria, né? Você falou em relação ganha-ganha, uma relação de parceria com os nossos colaboradores. Primeiro aspecto, para a gente já de pronto afastar aquele negócio de patrão e empregado, não, tem que ser uma relação de parceria, né? Eu entrego o meu trabalho e você me remunera e a gente tem um ambiente gostoso de trabalho, eu tenho oportunidade de me desenvolver profissionalmente. Só que a letra da lei, ela é fria, né? Isso que é interessante entre a educação física e o direito é mais frio. E na educação física é uma coisa que a gente tem mais aquela aproximação, tem aqui mais aquele carinho. A letra da lei é fria, então a gente tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, o que a gente vê hoje em dia, ainda hoje, em 2020, Léo, a contratação de colegas, de profissionais, por exemplo, sem uma coisa muito simples, que é o contrato. Ah, mas não, tudo bem, ele ficou um mesinho só sem contrato. Não, não, está errado, está errado. Não começa sem contrato. Tá? Aí você estipula no contrato tudo o que vai ser, todas as atividades e os horários que aquele profissional vai realizar dentro da sua empresa. Aí a gente encontra hoje em dia pessoas que estão sem contrato há 1, 2, 3, 4 anos. Ah, nunca teve contrato, também eu não vou fazer. Bom, já lá na CLT, Consolidação da Lei do Trabalho, é muito claro que o contrato ele pode ser tácito, ele não precisa ser expresso, quer dizer, não precisa ser escrito. A partir do momento que uma pessoa presta um serviço para você e você não se opõe, e você a remunera e ela também não se opõe, você acabou de firmar um contrato com ele, que tem a mesma validade que um contrato escrito. Então, essa imaginação de falar, não, não tem contrato, a gente vai... Não, está errado. De qualquer forma, você já está amarrando uma relação laboral, uma relação trabalhista com aquele colaborador. Então é importante que os dois lados saibam disso, os dois lados têm que cobrar. O colaborador cobrar a via dele do contrato e o empregador também já deixar tudo prontinho lá. Outra coisa que a gente vê, Léo, é a demora no registro da carteira de trabalho. Não há necessidade. Tem gente que segura a carteira. Né? A troco do que se segura uma carteira de trabalho? Eu não entendo. Até hoje, em 30 anos, eu não entendi. Existe um período, 48 horas você tem que fazer aquele registro. Não dá para você ficar segurando sob pena de você sofrer uma multa. Se você tem uma fiscalização ali e ele resolve em cima da carteira de trabalho, dos lançamentos de uma carteira de trabalho de um funcionário recente, e você não tem ou você está segurando, está errado, a empresa está sujeita. Então é um erro. Não, esqueci, putz, não é brincadeira. A letra da lei ela não brinca, né? A lei, como eu falei, ela é fria. Então, contratação, muito cuidado. Outra coisa, Léo, que a gente vê ainda hoje, tá? Por incrível que pareça, é você contratar o estagiário para que ele atue como professor. Essa é demais, né? Complicada. Vamos estabelecer, quer dizer, vamos estabelecer. Se você for lá na CLT, o artigo 2 e 3, eles falam o que é empregador e o que é empregado. Né? E aí, quando ela fala o que é empregador e o que é empregado, ela deixa muito claro para a gente quais são os itens, que vão gerar o vínculo empregatício, tá? Quais são os itens que vão gerar o vínculo empregatício quando você está falando de empregador e empregado? Bom, primeira coisa que a gente tem que ver lá, quando você fala de empregado, onerosidade, pessoalidade, não habitualidade, né? Quando você junta todos os itens que se fala ali no artigo, na CLT, referente a empregado, você está gerando o que a gente fala de vínculo empregatício. Então, vamos pegar aquele exemplo, antes de entrar no estagiário, vamos pegar aquele exemplo que eu peguei lá do empregado não registrado. Tá bom? Ele segue as suas ordens. Ele cumpre o horário que você determinou. É ele pessoalmente que presta o serviço, não é outra pessoa. Tá certo? Você paga para ele um salário. E ele cumpre uma jornada de 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes por semana, que é a não habitualidade. Pronto, já está concretizado o vínculo empregatício. Não interessa se tem contrato, porque no direito do trabalho, o que rege o direito de trabalho é o princípio da primazia da realidade.
Quer dizer, interessa o que acontece de fato, não o que está escrito no papel. Por isso que a prova testemunhal no direito de trabalho é muito forte. Então, a partir do momento que a pessoa se enquadrou no que é previsto na CLT em relação a empregado, firmou-se o vínculo empregatício. Não interessa se tem contrato ou não. Bom, feita essa ressalva, vamos transportar essa mesma explicação para o estagiário. Você chama o estagiário e coloca ele lá, ou na sala de musculação, ou para ele dar uma aula de natação, para ele dar uma aula lá de coletivas, fazendo exatamente as mesmas funções que o professor. E o problema não é se ele é professor ou se ele não é professor. A gente tem estagiários que são excelentes, às vezes até melhor que professores. Não é esse o problema. O problema é o seguinte: existe uma lei própria para o estagiário. E estagiário não é empregado. Empregado é uma coisa, é uma figura jurídica. Estagiário é outra figura jurídica, que não gera vínculo empregatício, que ele está lá para aprimorar os conhecimentos do banco escolar. Então tem que ter existe todo um regramento, né? Existem lá aquele termo que você assina com a faculdade, tem que ter a assinatura da faculdade ou da universidade, da instituição de ensino, da empresa, do estagiário, né? Você não pode caracterizar o trabalho do estagiário como o do empregado, que é o que o professor faz. E a gente tem um outro problema também referente ao estagiário, que é o exercício ilegal de profissão, que você pode sofrer uma vistoria do CREF, né, uma fiscalização do CREF, e ali está em exercício ilegal de profissão. Esta pessoa vai ser autuado, a empresa vai ser autuado, o responsável técnico da academia vai ser autuado, você vai estar correndo risco desnecessário. Ah, então parou, então não vamos mais ter estagiário. Não, jamais isso pode acontecer. A gente tem que sempre preparar a garotada nova, mas a gente tem que tomar os cuidados, né? Ele vai ser um auxiliar do professor, um assistente do professor. Ele não vai assinar uma planilha de treinamento, ele não vai ter o nome dele lançado lá, por exemplo, no sistema como responsável. Ele pode fazer as correções, ele pode prescrever um exercício, desde que você tenha um profissional ali regularmente registrado no CREF, fazendo a sua supervisão, não tem problema nenhum. A única coisa é não vamos desvirtuar a figura do estagiário. Mas só para complementar o estagiário, Léo, tem gente que contrata um estagiário para ser recepcionista e o paga como estagiário, ou faz com ele um contrato de estagiário. Só que, peraí, ele é um estagiário ou ele é um recepcionista? Ele é um estagiário ou ele é um vendedor? Porque se ele for um vendedor, ele não está fazendo nada para aperfeiçoar o trabalho que ele está aprendendo lá na faculdade. Então, contrata este cara como um empregado recepcionista e não como um estagiário. Artigo 9º da CLT, quando você frauda, infelizmente isso vai acarretar problema e as pessoas ficam carregando um passivo trabalhista sem saber. É difícil dar golpe na legislação trabalhista brasileira porque ela é muito rígida. Então, fique atento, como eu falei, bate um papinho com o seu advogado e vê se a estratégia que você está traçando é a melhor para o seu negócio. Paulo, é interessante essa riqueza de informações que você passou aqui para a gente, né? E muitas vezes as pessoas tomam essa decisão ou por falta de ter alguém para ela poder consultar, né, o advogado, e outras porque decisões financeiras. Mas se para fazer isso o seu negócio tem que existir, é sinal que ele não é viável economicamente, financeiramente. Se você tiver que cometer esses erros todos, o seu negócio não é viável economicamente. Foi um erro que você fez em abrir o seu negócio. E pior disso, você está correndo um risco enorme do seu ativo, do capital que você investiu ali, né, Paula? Não tenha dúvida. Eu até aproveitando o gancho, Léo, eu trabalho no escritório de advocacia empresarial e ali a gente atende todo o escopo das empresas, né? E a gente vê patrimônios, né? Patrimônio do proprietário num risco muito grande por causa de passivos que ele carregou sem prestar atenção, né? E fica até uma dica aí para as pessoas que são proprietárias, pensem como você vai proteger o teu patrimônio, tá? Existem formas de você proteger o seu patrimônio. A primeira delas é não deixar esses rabos de foguete aí, e a segunda existem formas legais também de você proteger o seu patrimônio. Pô, legal. Pessoal que está chegando aí, pô, sejam todos bem-vindos. Ó, deixar aqui o registro, nosso grande amigo Alessandro Mendes, que foi o meu mentor na semana passada, né? O meu mediador está aqui assistindo, tá? Ó, Alexandre, você botou agora a sua pergunta, vou pedir a gentileza.
Do lado onde está o comentário aqui embaixo, tem uma caixinha com ponto de interrogação. Coloca a sua pergunta ali, por favor, porque eu consigo disponibilizar ela aqui grande na tela para o Paulo poder ver, por gentileza, tá? Alexandre Casemiro Fernandes. Ó, clica no ponto de interrogação, pega essa pergunta bacana que você colocou, coloca ali. Paulo, deixa eu te fazer uma outra pergunta. A gente falou de colaboradores nessa relação com o nosso cliente eterno. Tem uma coisa que é muito importante, né? Que eu acho, assim, a minha visão, eu, Léo, consultor, que eu vejo que as pessoas deixam muito de lado, e como antes de virar consultor, eu trabalhava numa grande empresa do setor, que era Bodytech e tal, e que eu vejo que é um perigo é a ausência do regimento interno. A minha visão está certa? É importante ou eu estou exagerando? Não, não está exagerando, não. E aí você me dá a oportunidade, Léo, de complementar aquilo que eu falei no início da nossa conversa em relação ao contrato de adesão, que eu falei que não precisa estar tudo no contrato. Eu vou falar agora, vamos dividir em três coisas, em três partes aí. Vamos falar do regulamento interno de alunos. Pô, mas regulamento interno de alunos de cliente, que coisa chata, pode parecer uma coisa... Não, vamos lá. O nome não precisa ser esse. Você pode botar normas de conduta e etc. Né? Você pode botar o nome que você quiser, normas de conduta e tal, para o cliente, para tornar uma coisa mais palatável para o cliente, uma coisa menos invasiva, uma coisa menos rígida, entendeu? Você cria este regulamento para o seu cliente. Aí, em que oportunidade eu vou mostrar isso? Então vamos lá, a gente tem duas possibilidades. Quem tem já o seu sistema, a gente estava conversando hoje à tarde com um cliente exatamente sobre isso. Logo, quando o aluno faz lá o contrato pelo sistema, né, ele já manda aquele contratinho por e-mail. E há espaço para você colocar essas normas, esse regulamento. Aí, pum, manda também o regulamento. Né? Porque o que é importante desses documentos é que a pessoa para quem você endereçou tenha tomado conhecimento do documento. Isso eu estou falando em relação aos alunos. Tem algumas academias que, sabe o que elas fazem? Elas deixam lá as normas, regulamentos no site. O aluno vai lá e já... mesmo quem não é aluno, quem está navegando pelo site já vê as normas. Isso é importante para saber que, né, existem regras de convivência dentro de uma academia. Agora, quando a gente fala de colaboradores, aí sim a gente pode entrar no famoso RI, que é o regimento interno, regulamento interno, onde você vai amarrar todas as normas de conduta. Então não precisa isso estar no contrato de trabalho. O contrato de trabalho ele pode ser resumido e está ali focando em algumas coisas mais importantes, como o horário que ele vai fazer e etc. E no regulamento interno você pode colocar diversas coisas. Tá? Você pode colocar, por exemplo, como funcionam as férias, como funciona o pagamento, você pode colocar qual a postura, o que é permitido, o que não é permitido dentro da empresa, né? Utilização de uniforme, quais as regras que você tem? Bom, senta e pensa quais são as regras que você tem dentro da academia ou que você imagina que o seu colaborador, né, que você gostaria que o seu colaborador exercesse. Você vai jogar isso tudo no regulamento interno. Então, e esse regulamento interno, você pode dar uma via para o seu colaborador, não tem problema nenhum. Este regulamento interno, ele é um documento que também serve para você utilizar numa eventual, espero que ninguém tenha, mas numa eventual demanda trabalhista, você pode usar esse regulamento interno para comprovar que o seu cliente, o seu colaborador, tinha ciência daquilo. Né? Então é importante para os dois lados, para ver. Isso é uma regra, isso é uma relação clara. Quando você não tem medo, como você falou, Léo, seu negócio não é viável. Se você tem medo de fazer a coisa, o negócio não é viável. Se você não tem medo, você sabe que a empresa funciona corretamente, você pode tranquilamente criar esse tipo de regulamento. Então, falamos desse regulamento ou normas para os clientes, o regulamento interno para os colaboradores, e aí entra todo mundo. Você pode depois especificar cada uma das áreas, para coletivas, para musculação, para limpeza, você pode até fazer algumas especificações, mas vai ter aquele esboço geral, tá? Você pode entrar começando com missão, visão e valores, e até agora lembrei de uma coisa, quando a gente fala de compliance, o compliance ele é formado por 9 pilares, e quando a gente tem um dos pilares que chama assim, ó, treinamento, né? Quando a gente fala de implantação de documentação, a gente fala de treinamento. Sempre que você for implantar um documento novo, se alguém gostou dessa ideia do regimento interno e depois que fizer estudar, bater um papo com o seu pessoal e aquele regulamento, chama a sua equipe e faz um treinamento, explica o que é aquilo, o que cada um daqueles itens querem dizer. Tá? Justamente para você manter aquela relação de parceria que eu falei. E também a gente pode estabelecer um regimento interno para os nossos terceiros. Quem são os terceiros? Bom, eu posso ter um terceiro na fisioterapia, eu posso ter um terceiro massoterapeuta, eu posso ter um terceiro avaliador físico,
um nutricionista, o personal trainer também pode ser um terceiro, e a gente pode registrar ali o regimento interno também para esses terceiros, tá? Porque a gente entra aí, Léo, se a gente for puxando o fio, né, a gente vai ficar falando aqui um tempão, mas a gente entra aí numa coisa que chama-se responsabilidade civil, que resume o seguinte: tudo que acontece dentro do seu estabelecimento é responsabilidade sua, independente de culpa. Pô, Paulo, mas isso é uma injustiça. Tá, injustiça ou não é o que está escrito, né, quando a gente vai estudar o capítulo de responsabilidade civil. Então, independentemente de culpa, o que acontece no seu estabelecimento é responsabilidade da empresa. Por isso que você precisa ter tudo muito bem amarrado e intervir quando alguma coisa está fora, principalmente no que diz respeito à segurança, porque a responsabilidade é sua. Depois a gente vai ter que ver, né, se eventualmente tiver um processo, qual é o nexo de causalidade, se realmente aquilo aconteceu. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você já é responsabilizado. Chama-se responsabilidade objetiva. Por isso que eu estou até exagerando nesses cuidados que a gente tem que tomar em relação a todo mundo, cliente interno, externo e terceiro. Bacana. Olha, eu tenho mais perguntas para fazer para você. Deixa eu aproveitar que o pessoal já está colocando aqui também para o pessoal poder contribuir e ter suas perguntas aqui, ó. Ó, temos uma pergunta, ó, do Edu Zazil. Paulo, qual a sua opinião pessoal e legal, entre parênteses, lei, sobre a cobrança da taxa de personal pelas academias? Tá, não tem uma lei que estipule isso, né? Na verdade, é uma mera negociação entre o empresário, o dono, né, da academia, né, o empresário e aquele profissional. Então, a relação que se tem com o personal não é uma relação, né, na esfera trabalhista, ela é uma relação civil, porque é uma pessoa que vai prestar um serviço, mas ela não vai prestar um serviço para a academia, e sim vai prestar um serviço em proveito próprio, ele vai usar as instalações da academia, né? Então, há que se também ter, além desse regulamento, um contrato que é firmado com o personal para ele ter as garantias dele e a academia e a empresa também ter as suas garantias, que é um contrato que a gente gosta de chamar de cessão onerosa de espaço, se tiver pagamento de taxa, ou cessão de espaço, se não tiver pagamento de taxa. É importante que isso ocorra. Agora, quanto ao pagamento, isso vai ficar a critério da empresa. Se ela entender que vai ter a cobrança do personal, e o personal entender que para ele aquilo é vantagem, é uma relação comercial aqui. É simplesmente uma relação comercial. Agora, pode fazer algumas coisas que eu também reconheço que o personal é um baita parceiro. Acho que o personal também é um cara que pode ajudar as empresas. Tem que ter uma relação ganha-ganha. Então, por exemplo, talvez a gente estipule um valor e conforme vai aumentando o número de alunos, consequentemente aumenta a retenção da empresa, você pode abaixar o valor da taxa, dar alguns benefícios, entendeu? Você pode estudar algumas coisas para ter uma relação agradável, amigável com o personal, né? Agora, uma lei não existe, porque aí você vai estar fazendo uma ingerência em relação a uma relação privada, né? Não dá para você colocar uma lei, eu vou cobrar uma taxa ou não vou, entendeu? Ó, pessoal que chegou agora, para botar pergunta, caixinha de ponto de interrogação do lado do comentário. Antes de botar a próxima pergunta, que já tem aqui, passar as outras, eu vou aproveitar esse tema. E você falou do regimento interno, né? Quando a gente tem um personal interno e externo, há uma diferença nisso também? Nessa questão desse regimento interno? Há uma diferença. Vamos lá. Vamos falar de personal interno e externo, que eu acho que isso já é um assunto, né, que já são termos conhecidos por todo mundo. Interno é aquele que trabalha durante um período para a academia e depois ele tira a camisa da academia, coloca a camisa de personal, não é isso? Coloca a camisa de personal e vai trabalhar. Bom, vamos lá. Ele trabalha das 6 às 10 da manhã como professor contratado, CLT, carteirinha, bonitinho, beleza? Ele é professor empregado. Tá? Empregado dentro daqueles quesitos que eu falei para vocês, ali, pessoa física, natureza não eventual, subordinação, onerosidade, pessoalidade, esse é o empregado. Acabou meu horário, fui lá, meu cartãozinho, registrei meu ponto,
Vou começar a dar aula de personal. Não sou mais empregado. Não sou mais empregado. Agora sou um profissional autônomo que estou trabalhando ali. Taxa ou não, fica naquela discussão que a gente já teve alguns anos. Ali, profissional autônomo. Tá? Muito bem. Qual é o cuidado que a gente tem que ter? A gente tem que ter um cuidado, porque a linha limítrofe entre o personal interno e o professor como professor na figura, né, de professor e o personal interno é muito tênue, a gente precisa tomar um cuidado muito grande. Eu já presenciei, tá cheio no Google, é só você procurar algumas ações trabalhistas em que o juiz reconheceu o vínculo do empregado enquanto personal. Não sei se ficou claro. Enquanto personal, ele reconheceu o vínculo como empregado. Por quê? Porque não estava estabelecido corretamente a regra. Então é por isso que eu fico insistindo na parte de regra. A gente tem que parar para pensar na regra, tá? Por isso que a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Esse é o personal interno, esse é o principal cuidado. Personal externo, esse não tem relação trabalhista com a empresa. Ele é um profissional autônomo que utiliza lá das instalações, mas também tem que haver todo um regramento para esse trabalho. Tá? E quando eu falo isso, pessoal, não entendam que eu estou falando só pro lado da empresa. É uma segurança também para o personal. Tá bom? Até porque não só a empresa vai responder por responsabilidade civil, mas o personal também. E eu digo mais. Aproveitando um pouquinho disso, tem um negócio que chama ação de regresso. Se o personal causa um acidente por imperícia, negligência ou imprudência, tá? E no decorrer do processo comprova-se que o erro foi dele, mas a academia já foi responsabilizada e por motivo ela teve alguma perda, ela pode entrar com uma ação de regresso contra esse personal para reaver aquele prejuízo que ela teve. Portanto, é uma segurança para todo mundo. Tá? Bacana. Ó, também registrar a presença do nosso amigo Alexandre Greco aí, tá aí com a gente. A Greco, eu estava numa live com ele ainda há pouco. Bom, próxima pergunta que a gente tem aqui, ó, do Alexandre Casimiro. Paulão, o estagiário pode rodar os departamentos de musculação, ginástica e gestão? Oi, Ale. Tudo bom, Ale? Obrigado pela resposta. Se ele pode rodar os departamentos, ele deve rodar os departamentos. O grande erro que a gente comete com os estagiários é pegar este garoto, essa garota, e enfiar ele em um departamento e limitar o trabalho dele. Não, ele pode rodar, sim. Ele deve rodar, ele deve rodar ali na musculação, ele deve rodar em coletivas, ele deve rodar na piscina, ele deve ter uma vivência do comercial. Veja, o fato de você colocar um estagiário, passar um dia ou dois acompanhando o trabalho da equipe comercial, não é aquilo que eu falei lá atrás. Você não está caracterizando como empregado. Aquilo ele está apenas tendo um conhecimento. Agora, não vamos tentar dar o jeitinho brasileiro, né? Eu ponho ele um pouquinho, depois eu tiro, não. O jeitinho brasileiro não vai dar certo. Agora, na minha opinião, você tem que ter um planejamento. Porque ao cabo do estágio, ele passou por todas as áreas e ele vai ser um profissional muito mais bem preparado. Boa, muito boa. Pessoal que está chegando, hein? Perguntas, entra aí na caixinha de um ponto de interrogação e coloca essa pergunta. Aí, ó, o Greco deixou uma pergunta, ó, o Greco chegou, nosso amigo. Qual a relação com os professores que vão fazer vídeos e programas online? A relação jurídica, né? Hoje, até pela causa da pandemia, eu acho que isso não vai cessar com a pandemia. É uma tendência, né? Aquela barreira de limítrofe que a gente tinha de offline e online acabou. Qual a relação dos professores que vão, né, prestar serviço para a academia através de vídeos e programas online, Paulo? Você vai estabelecer, você pode ter alguns tipos de relação. Por exemplo, você pode ter a relação do professor que já é da sua academia, né? E vai fazer alguns vídeos para a academia. Bom, isso está dentro do escopo da atividade dele. Tá? Isso está dentro do escopo da atividade dele. Você pode até fazer um aditivo no contrato, se você quiser. Né? Isso é uma situação que é a mais simples. Agora, você pode contratar pessoas para fazer vídeos esporádicos. E aí já não é uma relação trabalhista. Ele vai prestar um serviço durante um período. Depende, Greco, de como vai ser essa relação. É um professor que já é da academia? É uma pessoa que só vai esporadicamente colocar? Por exemplo, uma aula que você vai ficar explorando durante muito tempo? Então essa pessoa vai ter algum ganho? Não vai ter algum ganho?
essas coisas precisam ser acertadas antes para a gente ver qual o tipo de contrato que você vai estabelecer. Vai ser uma relação na área trabalhista, vai ser uma relação na esfera civil. E mais uma vez, isso é importante porque vai definir qualquer tipo de problema que você tenha lá na frente. Então, sempre que a gente fala sobre isso, sempre a gente está falando pensando no que pode acontecer lá na frente, a gente chama de direito preventivo isso. Então, dependendo da relação, dependendo do tipo de serviço que vai ser prestado, a gente vai dirigir para um tipo de contrato, para um tipo de relação, para outro tipo de relação. E eu vou até aproveitar a pergunta do Greco, né? Isso até também na questão da geração de conteúdo, né? Das mídias sociais, né? De usar o colaborador e o cliente, né? Às vezes, né? A pessoa usa o cliente, não sei. Tem algum risco isso, Paulo? Quando não há um acordo, uma formalização de usar uma imagem, né? Usar um conteúdo que envolva o cliente nas mídias sociais? Primeira coisa que eu sugiro é que no nosso contrato, essa é uma cláusula que eu iria para o contrato, tá? A ciência de que a imagem pode ser utilizada, né? O aluno está ciente de que ele pode utilizar a imagem dele pode ser utilizada. Agora vamos pensar o seguinte: as mídias sociais elas mudaram um pouco isso, tá? Vamos lá. Antigamente, se você colocasse no site ou em um panfleto uma foto de um aluno, assim, pá, a cara dele, sem autorização, ele podia muito bem mover uma ação contra você, porque você não teve autorização de imagem para utilizar aquilo. Hoje em dia, nas redes sociais, se você faz uma selfie ou se o professor faz uma selfie, é porque aquela pessoa autorizou que aquilo fosse feito. Ou aquele grupo autorizou. Tá? Se for para esse fim, se for para um fim de postagem em mídia social, não vai ter problema. O problema é quando a academia põe, por exemplo, a imagem de pessoas, mas ela está ali tentando ter um cunho comercial, um cunho de ter um retorno financeiro. Aí você está utilizando a imagem para ter um retorno financeiro. A sugestão que a gente dá é, se for fazer uma foto, quer mostrar que a sala está cheia e tal, não mostra o rosto de ninguém. Pega um bom fotógrafo que pegue um ângulo que mostre que a sala está cheia e aí você faz a divulgação e etc. Agora, quando postar a imagem de um vídeo, antes de postar a imagem, eu sugiro, falo, pessoal, a gente vai fazer uma gravação aqui para um vídeo e tal, e aí você vai lá e põe nas redes sociais. As redes sociais, elas trouxeram essa dúvida para a gente. Posso postar ou não posso postar? Eu, como falei, eu vou sempre para o lado mais conservador. Põe lá a cláusulazinha de direitos de imagem lá no contrato, né? Para a rede social, se for a postagem de um aluno ou de um professor que tem autorização, tudo bem. E se for fazer uma coisa mais voltada para propaganda, não identifica as pessoas. Faça de um ângulo que isso não ocorra. Legal, legal. Pessoal, perguntas, por favor, no ponto de interrogação, tá? Ó, do lado onde está escrito comentar. Vamos lá para a próxima pergunta que a gente tem aqui, ó. Opa. Uma academia pode contratar um professor através de regime de MEI ao invés de CLT? Opa, que pergunta excelente, hein? Excelente. MEI, até 2017, se não me engano, salvo engano. 17. Tá? Essa aí eu sei, 17. Não sou advogado, mas eu sei. Até 2017. Personal podia ser MEI. A partir de então, ele não pode ser. Então, quem é personal e é MEI está errado, tá? E eu sugiro que o personal já troque essa denominação aí, porque é difícil a Receita Federal ir em cima do MEI, porque o ganho é muito pequeno, eles vão direcionar a atenção dele para valores maiores. Mas é interessante você tomar cuidado quanto a isso. Agora, quando eu contrato um MEI, o que é um MEI? É um microempreendedor individual. Ele é uma empresa, ele tem um CNPJ. Né? E não obstante tem o nome dele lá, Paulo Jauichi, ele tem um CNPJ. Então é uma relação entre uma pessoa jurídica e outra pessoa jurídica. Agora, vamos voltar naquilo que eu falei do empregado? Eu contrato o Léo para ser professor da minha academia. Léo, só que eu estou meio sem grana, vamos fazer um contrato de MEI? Vamos, faz um contrato de MEI. Ó, tá bom. Ele me dá até nota fiscal. Te dou nota fiscal. Beleza, ele me dá a nota fiscal por prestação de serviço, sei lá. Ele não pode, mas ele vai lá e me dá. Beleza. Aí,
Ele começa a fazer o quê? Léo, você vai trabalhar para mim do meio-dia às 4. Já estou dando o horário. Léo, não pode vir nenhuma outra pessoa no teu lugar. Pessoa física. Desculpa, pessoalidade. Ô, Léo, eu vou te pagar por isso. Onerosidade. Léo, você vai vir de segunda a sábado. Natureza não eventual. O que é isso? É o empregado, gera vínculo empregatício. Então não dá para escamotear. Princípio da primazia da realidade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O MEI é um prestador de serviço que não é um empregado. Ele pode ter um empregado MEI, mas ele não é um empregado. Portanto, a pergunta que ele fez é: não pode contratar um MEI como professor como MEI. Perfeito. Muito bom. Paulo, a gente teve... peraí, deixa eu tirar aqui. Agora, a gente teve agora recentemente, né, a aprovação da lei lá caramba, LGPD, né? Que é a lei do... Isso. Deixa eu pegar aqui. Lei Geral de Proteção de Dados. Proteção de dados. Isso aí. Ela foi sancionada recentemente, né? Eu tinha anotado até o dia aqui, mas o meu computador fechou. Isso impacta... Foi dia 18, não foi? Foi. Isso aí. Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Exato. Ela impacta de alguma forma a dinâmica, o mercado fitness, os modelos de negócio que a gente tem, os empreendedores. É importante ficar atento. Impacta todo mundo. Ó, quando você vai num prédio comercial e o indivíduo pede para você lá o seu RG, você dá o RG, ele fotografa ou anota os dados, a empresa que está tomando domínio dos seus dados, ela já tem responsabilidade sobre, agora, de acordo com a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Eu dei um exemplo simples. Agora, vamos para a academia, onde você tem nome completo, endereço, CPF, RG. Você faz, eventualmente, uma avaliação física onde você tem dados que, eventualmente, sejam pessoais, um desvio que ele teve, uma cirurgia, alguma coisa que, de qualquer maneira, ele não vai expor para todo mundo, mas lá para o avaliador sozinho ele expõe. Ele vai passar por uma nutricionista, ele vai expor um monte de dados dele. E aí, o que você faz com esses dados? Por que a LGPD veio? Ela veio justamente para proteger os dados, porque hoje é uma festa. Você recebe um telefonema de uma empresa que não sabe como é que o telefone chegou na mão dessa empresa, que quando liga para você já fala o teu CPF. Quer dizer, Caramba. As pessoas têm, não é verdade? As pessoas têm todo o domínio dos seus dados. A LGPD vem, isso já existe lá fora, no Brasil existe há muito tempo, e a LGPD vem justamente para regular, para responsabilizar as pessoas que tomam os seus dados. Ela vai ter que dizer para... Primeiro, você tem que autorizar a passagem de dados. Segundo, autorizar a utilização dos dados. Então, nos contratos, turma, nos contratos aí que vocês vão fazer com os alunos, começa já a ter uma cláusulazinha ali em que ele autoriza a utilização dos dados. Vai lá no teu sisteminha e acrescenta isso, tá? Porque você vai ter que ter autorização. Ele pode reter os dados, ele pode falar assim: não quero mais que você utilize meus dados, eu quero saber o tratamento que você está dando para os meus dados. A LGPD ela é bem grande, mas ela é muito autoexplicativa. Então, se você tiver um tempinho, estou falando para os empresários, porque eles que vão reter os dados, dá uma lida na LGPD, tá? Dá uma lida na LGPD, vocês vão ver as responsabilidades. Ainda não está, a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, ela ainda não está instalada, tá? A necessidade da Presidência da República fazer a nomeação, passar pelo Senado e aí instala-se a Agência Nacional de Proteção de Dados. Ela ainda não está instalada. E mesmo que ela venha a ser instalada, foi agora sancionada uma lei em que ela vai passar a poder punir, ter o poder de punição, ela vai fazer isso e fiscalização a partir de setembro ou agosto de 2021, que é para dar tempo das pessoas se adaptarem. Se você entrar nos sites jurídicos, joga a LGPD no Google para você ver o que vai aparecer, né, já dos escritórios trabalhando, das empresas preocupadas. As empresas que trabalham com compliance estão desesperadas para implantar a LGPD. Quem tem relação com empresas de fora, se não trabalhar em cima da LGPD e compliance, vai ter grandes problemas. Nós, academias, fomos afetados, e eu digo positivamente, em cima pela LGPD, porque a gente tem um monte de dados que estão
em nosso poder. Eu não posso passar esse dado para ninguém. Então, uma leitura, uma conversa, de novo, né? Uma conversa com o seu jurídico sobre a LGPD, a preparação que você tem alguns elementos que você precisa criar dentro da empresa, né, que são os responsáveis, tem o DPO, tem uma série de coisas, tem empresas que prestam serviço sobre isso. Eu acho que se fosse os empresários aí, nossos colegas, eu sentaria um pouquinho na cadeira e investiria um tempo na leitura disso. Bacana. Bom, a gente tem mais uma pergunta aqui, ó, do Najara. Os profissionais que estão afastados por suspensão de contrato podem ser dispensados? Aí acho que tem a ver com a questão da pandemia, né? Não, existe toda uma regulamentação em relação à suspensão de contratos, né? Existe aquela estabilidade, então essa suspensão de contrato foi para você dar um fôlego, né, para garantir que a pessoa, ao voltar, não ficasse desamparada, que tivesse o trabalho e que a empresa também não tivesse um gasto, porque ela não estava recebendo. Então foi ali uma flexibilização que ocorreu ali, todo mundo entendeu que tinha necessidade, mas tem aí, em relação a isso, a estabilidade, né, que é prevista, que não dá para ser mandado embora logo na volta, né? Existe uma estabilidade a ser cumprida. São quantos meses, ô Paulo? Curiosidade. Teu mínimo, assim? É o tempo que ele fica afastado. É o tempo que ele fica afastado. Entendi. Bom. Tem uma pergunta que eu queria te fazer, né? Que é uma coisa que, por acaso, me perguntaram hoje, depois do que a gente conversou. A questão do DCC, né? O DCC é uma coisa que o débito recorrente no cartão de crédito, né, é um modelo de pagamento que cresce muito. E hoje me fizeram a pergunta: é correto cobrar uma taxa de cancelamento do DCC? Existe um tempo mínimo para fazer isso? Pode ser feito? Bom, tinha um colega que falava regras claras, clientes satisfeitos, né? Eu acho que essa regra, qual o que se pratica com o DCC? Porque assim, se você fala para o cliente, olha, aqui é por DCC, o cara não vai entender exatamente o que você está falando, né? Então, quando a gente falou lá no começo de treinar a nossa equipe comercial para explicar o que é o DCC, é importante explicar como é que funciona o DCC, como é que funciona o cancelamento do DCC, né? Eu não sei se é isso que você está perguntando, Léo, quando você fala taxa, você está falando de... Não sei se é exatamente isso que a gente está falando. Isso, a multa de cancelamento. Isso, ótimo. Então, beleza. Então a gente está aí na mesma sintonia. A multa de cancelamento, ela existe, ela tem um patamar. Previsto em lei? Não, não está previsto em lei. Né? Ela tem uma multa usual. Que quem estabeleceu? A jurisprudência. Né? Tiveram aí ações, os PROCONs se manifestando. Então, a multa que a gente entende que seja razoável é até 10% do vencendo. 10% do vencendo, certo? Não pode ser sobre o que já foi pago. Tem gente que coloca multa sobre o contrato todo. Isso não existe. Então, 10% sobre o vencendo pode cobrar. Tá? Agora, eu não sei, Léo, os seus clientes, você já encontrou alguns, eu tenho encontrado alguns clientes que estão abolindo a multa. Estão simplesmente abolindo a multa. Tá? Por quê? Para ele ter uma relação com o seu cliente mais afável, mais amigável. Acaba se tornando um fator de competição, um fator para ele, né? Ele ganha na competição. Né? Então, existem pessoas que estão abandonando a multa. Agora, você pode estipular, desde que não seja abusivo. 50%, não dá, não vai passar. Vai quebrar lá na frente, na justiça. Isso não vai passar. Agora, se é uma coisa razoável, e o que você pode justificar se você optar pela opção da multa? Você teve alguns gastos, você já pagou uma comissão, você já recolheu algum tributo em cima daquela contratação, emissão de nota. Então, para os seus gastos administrativos, 10% é muito coerente. Agora, não justifica você cobrar uma multa de 50%, por exemplo. Tá? Eu estava até conversando com um cliente, Paulo, e depois você me corrige assim, que é muito importante isso estar claro no contrato, porque às vezes o cliente ele não entende, né? E a explicação comercial que você apontou, uma coisa que eu concordo, não é 100%, não, 1000%. Porque na hora da venda é importante, quando o cara compra esse tipo de produto, avisar, porque às vezes, dependendo o ciclo, né,
de pedido de cancelamento até chegar na máquina operadora do cartão de crédito, o tempo não pode ser hábil e a pessoa, se cobrar naquele mês, ela ficar injuriada com a empresa, querer entrar com o processo, né? Então, essa questão, né, de pedir que, com antecedência, né, um tempo mínimo de antecedência de 30 dias que algumas pessoas praticam, né, disso, é porque não é simplesmente apertar um botão e acabou, né? Porque você tem que comunicar a bandeira do cartão, a plataforma de e-commerce, né? Isso traz uma dor de cabeça. Regras claras, cliente satisfeito. Explica o contrato para a pessoa. Invista um tempo nisso que você vai minimizar muito os seus problemas. E esse exemplo que você está falando, né, muito da questão da comunicação, né? Então é importante o colaborador, né, o comercial, o gestor, saber isso claramente, não simplesmente querer persuadir o processo de venda a qualquer preço, a qualquer custo, que torna ele vulnerável não só com aquele cliente, mas com a marca, né? Que é a exposição da marca, o compartilhamento de informações, né, inadequadas sobre do relacionamento com o cliente prejudicam no médio e longo prazo, né, Paulo? Concordo em número, gênero e grau. Poxa, que bacana. Olha só, a gente tem mais uma pergunta, só que a gente só tem 3 minutos. Eu vou pedir desculpa que a gente não vai conseguir colocar, né? Até porque o Paulo tem que se despedir. Eu queria agradecer a todos que estão aqui e eu vou dar a palavra antes para o Paulo fazer o seu resumo, fazer apontamentos extras de coisas que você acha importante, Paulo, que a gente não tenha colocado, que venha à sua mente agora para deixar. A palavra é sua, querido. Olha, primeiro agradecer as perguntas, a oportunidade que vocês me deram, um prazer muito grande de poder falar para tantos colegas da nossa área. Estou vendo alguns nomezinhos de pessoas que a gente conhece, agradeço essa turma toda. Léo, para encerrar, eu diria o seguinte, Léo, você que é consultor e conversa com gestores, né? Quanto tempo o gestor ele está reservando para a sua gestão jurídica? E quando eu falo gestor, eu não estou falando só o dono, o coordenador técnico, a líder de venda precisa conversar com o jurídico. Você quer ver uma coisa que a gente não conseguiu falar, Léo, mas nesse tempinho rápido aqui, uma escala mal feita, uma escala de mana mal feita, vai ter uma repercussão séria jurídica. Uma coisa assim, um intervalo entre jornadas, que a gente comentou até hoje à tarde, Léo, intervalo interjornadas e intrajornadas, né? Se não observar, nós vamos ter um problema sério. Então, são inúmeras coisas. Reserva um tempinho para a sua gestão jurídica. É isso que se eu pudesse aconselhar, eu aconselharia fazer isso. E seu apontamento é muito importante, porque eu acho que a grande maioria não faz isso, né? E só acaba se preocupando no momento crítico, né? Ou seja, é o que eu falo, eu faço uma relação muito com a manutenção, né? A manutenção preventiva e corretiva. Ou seja, existe uma ação muito mais corretiva do que preventiva, né? E esse tempinho que você está trazendo reflexão para todos que estão assistindo a gente, é muito importante que o Paulo está falando, é a questão de você fazer a gestão do seu tempo como gerente, como líder, como empreendedor, mas ter um tempo também para fazer uma gestão, um relacionamento preventivo, né? Não apenas corretivo, quando você está no meio de um problema que seja significativo, que envolva a sua marca, né, Paulo? Isso aí. Esse negócio da manutenção, eu daria mais meia hora de conversa aqui, viu? Pô, que bacana. Paulo, eu queria te agradecer, né? Eu queria agradecer a oportunidade da Fita no Brasil de ter me convidado. Semana passada eu fui entrevistado e hoje eu estou aqui como mediador. É um prazer muito grande estar com você. Queria agradecer a Fitness, o Fábio, o Gustavo, a Jucimara que estão com a gente. Vou avisar a todos que essa live vai ficar gravada no IGTV da Fitness no Brasil. Quando a gente acabar aqui, a gente vai estar subindo, né? E semana que vem, quarta-feira, às 8h30, tem novos convidados, hein? Em breve vai estar divulgando. O Fábio falou que já está tudo certo. E não se esquece, hein? Semana que vem vai dar informação em relação à IRSA, que ainda vai acontecer esse ano online. Gente, boa noite, muito obrigado. Não esqueçam de fazer um print aqui agora. Faz um print, marca o Paulo, marca a Fita no Brasil e marca o Léo Cabral também. @Prof. Léo Cabral. Faz um print, bota no Stories, né, para que a gente possa saber
que vocês gostarem, que de alguma forma a gente pode contribuir. Paulo, boa noite, querido. Fica com Deus, muito Tchau. obrigado. Muito obrigado. Obrigado para vocês. Obrigado a todos. Boa noite, pessoal.